Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, programa 203 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer, ou da sua lista de compras, do seu guia de draft, do seu papelzinho no bolso, Von Tay Mac No Matter What. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana. Finalmente chegamos ao draft, aquele ouvinte que mandava pergunta pra gente desde outubro, agora ele deve estar em casa soltando fogo. Germano, muito boa noite, bem-vindo a mais um programa. Como é que você imagina que tá o ouvinte que tá esse tempo todo esperando a gente falar de draft? Rapaz, eu tenho certeza que eles estão peidando arroz de alegria. Chegou o grande dia. Vamos finalmente começar a falar dessa época maravilhosa da NFL, onde a gente briga pro prospecto, a gente quebra a cara, a gente se surpreende, e é uma coisa maravilhosa. Muito bem, meus amigos, chegamos ao Natal da NFL, então antes da gente começar a discutir os nomes que nos fariam eleger um mock de meia horinha, a gente vai para os nossos recados e já voltamos. Esse amigo, não esquece de continuar acompanhando o Black Yellow Brasil, tá? Principalmente nas redes sociais, Twitter, o Instagram e o Telegram, @BlackYellowBR. Tudo isso tem um acompanhamento. Você quer saber aonde Mike Tomlin e Kevin Colbert estiveram? Quem são os jogadores que tiveram conexões no passado com os Steelers? O que é que está acontecendo com essa franquia? Essas são as centrais de notícias do nosso time. Acompanhar os lançamentos do podcast, claro. E esse podcast a gente precisa lembrar que fica salvo, hospedado lá em fambonanet.com.br. É a casa não só do Black Yellow Brasil, mas de 53 podcasts de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL. Inclusive, falando de NHL, mandar um salve ao nosso amigo Kaique, que participou de vários episódios com a gente. Está em mais um podcast aqui na nossa casa. Ele já era do Icecast, programa da NHL Brasil, estava aqui com a gente no Black Yellow e agora entrou um programa sobre o Pittsburgh Penguins. Então, nesse momento de união de Pittsburgh, nada mais justo do que recomendar que vocês ouçam o Igloocast. Eu participei editando os episódios que estão lá no ar, então confiram tudo fambonanet.com.br ou nas principais casas do ramo. Você encontra o Black Yellow Brasil não só no site, mas no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music, tem no Deezer, tem um monte de lugar onde você pode ouvir. Ouça no que for melhor, recomende para seus amigos, faça a gente chegar para mais e mais pessoas, principalmente em draft, que eu sei que vocês amam draft mais do que jogo em si. Então essa é a hora que você manda pros caras e diz, olha, é isso aqui que vai acontecer, são esses caras que vão vir pro Steelers vestir o Black and Yellow nas próximas temporadas. Então vamos pro programa, que eu sei que a ansiedade de vocês está grande demais. Vamos lá, Germano, a gente vai fazer um round aqui, vamos passar pelas posições de ataque dos Steelers. Nosso foco é passar pelo ataque nesse episódio e pela defesa no próximo. O ataque esse ano, depois de muitos anos em que o Steelers estava bem aberto na defesa, o ataque tem muito buraco para ser preenchido, até mais buracos do que picks para fazer isso. Eu acho que a gente pode começar falando, inclusive, não só elencar quais são as principais necessidades, começar pelas necessidades, na verdade. O que é que você bota em termos de ataque como mais pesado para os Steelers, posições que o Steelers não pode sair sem desse draft? É como eu falei nos programas anteriores, eu acredito que as principais necessidades do time no ataque são, e aí eu vou até colocar em ordem, tá? Pelo menos pra mim. Running back em primeiro, center em segundo, tackle em terceiro e tight end em quarto. As outras posições eu acho que podemos apenas nos preocupar em pegarmos alguém lá nos late rounds. E lembrando que nós temos 5 escolhas dentro das 150 primeiras, tá? Então são uma escolha no primeiro round, uma no segundo, uma no terceiro e 2 no quarto, tá? Depois disso, se eu não estou enganado, nós só temos escolha no sexto round. Então, dentre essas 5 primeiras, eu honestamente espero pelo menos 3 escolhas sendo no ataque. Pois é bem parecido isso mesmo. Eu não só acho que running back é uma grande necessidade do time, o Steelers teve o pior jogo corrido do ano passado, mas o próprio Art Rooney veio dizer que o Steelers precisa melhorar o jogo corrido em 2021. Bicho, quando o teu presidente, o dono, o mandatário da franquia vem dizer que você precisa endereçar uma posição, é porque o negócio já tá pesado e não pode passar sem atenção.
visão. Eu ouço muitas pessoas que estão pro lado mais analítico, mais estatístico aí dos ouvintes gritando que melhorar jogo corrido não significa necessariamente draftar um running back em uma posição mais alta do draft, não significa que você precisa comprometer esse recurso tão escasso e tão valioso numa posição que se acaba tão rápido. Isso é outra conversa, tá? O fato é que o Steelers precisa melhorar esse gênero de jogo, precisa melhorar seu jogo terrestre e não tem nem profundidade de elenco, não tem jogadores suficientes para fazer isso que já estejam no elenco. Você não tem como esperar que Ben Snell, Anthony McFarland, Kalen Ballage, Trey Edmonds e Derek Watt vão dar um grande jogo corrido se você só erguer uma muralha de linha ofensiva na frente deles. Então, a posição de running back em si vai ter que ser endereçada em algum ponto do draft. Aí, como a board, como o draft vai se desenhando, a gente só vai conseguir descobrir mesmo no dia 29. Então, 29, 30 e 1º, claro, são os dias do draft de 2021. Então, vamos para esse tipo de situação. Vamos falar um pouquinho de posições. Só lembrar as escolhas dos Steelers, né? Você lembrou correto. A gente tem algumas escolhas no top 150. Obviamente, o número desse top é relativo a qualquer pessoa, a quem tá analisando. Você pode dizer, por exemplo, que os Steelers têm 3 escolhas no top 100 e aí 5 no top 150, mas é a escolha 24 na primeira rodada, a escolha 55 na segunda, a 87 na terceira, a 128 na quarta e a 140 na quarta, é uma escolha compensatória. A escolha 216 na sexta rodada vem de Tampa pela troca do General Hawkins, aquela ainda do General Hawkins, acho que aconteceu há 2 anos. A escolha 245 na sétima rodada vem de Miami, que foi envolvida na troca do Minka, e a escolha 254 da sétima rodada vem de Baltimore e é envolvido na troca do Chris Wormley. Sabia que era Chris o nome dele. Então, são essas as nossas escolhas. 5, 6, 7, 8 draft picks teremos para trabalhar esse ano. A grande preocupação, claro, são algumas diferenças muito grandes, muito tempo sem ter uma escolha. Entre a terceira e a quarta rodada são 40 escolhas, muito tempo sem draftar. Da quarta pra sexta, então, meu amigo, nem se fala, você vai passar umas 60, 76 escolhas de diferença, é muito tempo. Então, espero que o Steelers vá fazer alguma movimentação para preencher esses buracos, para ter mais escolhas. Tem muita necessidade para ser interessada, mas vamos adiantar esse programa aqui, vamos começar falando do que os especialistas têm citado. Fora mock drafts, fora as escolhas normais dos Steelers, Germano, tem se falado muito que o Steelers não só precisa, mas vai selecionar um quarterback esse ano. O Dan Graziano da ESPN, por exemplo, acredita que o Steelers no dia 2 do draft vai sair com um quarterback. Claro que não vai ser um do top 5, tá cotado aí, mas um desses quarterbacks da segunda ou terceira prateleira, que eu acho que hoje tá ali na casa do Kyle Trask, esse tipo de jogador. Você acredita que o Steelers vai adicionar um quarterback, ou até adicionar um quarterback tão cedo assim quanto o dia 2? Danilo, eu, com todo respeito aos analistas que estão defendendo essa posição, eu realmente ficaria extremamente surpreso se escolhêssemos um quarterback antes do terceiro dia. Eu vou até mais, eu vou até além. Eu não vislumbro a possibilidade, eu realmente ficaria extremamente surpreso se vier um quarterback nas 5 primeiras escolhas, tá? Então, se vier alguém no 6º, no 7º round, aí ok, é uma aposta, enfim. Mas nas 5 primeiras eu realmente ficaria muito surpreso. Isso, inclusive no Steelers Depot, enquanto comentava essa declaração do Dan Graziano, Dave Bryan, ele diz que também não acha que o Steelers vá no dia 2, mas ele não ignora a chance do Steelers ir no dia 3, e aí, por exemplo, ele cita Kellen Mond, Texas A&M é Sam Ehlinger. Eu até esqueci de onde é o Kellen Mond. É Texas A&M, exatamente. O Sam Ehlinger é de Texas Longhorns. E foi engraçado você citar ambos, Danilo. Um dos nossos ouvintes, ele até pediu pra gente comentar um pouco sobre o Kellen Mond. Assim, eu não vou me adentrar muito, tá? Até peço desculpa pros ouvintes, mas eu realmente creio que o quarterback não seja uma posição de extrema necessidade. A gente vai se atentar mais, tentar falar mais detalhes nas posições que a gente pensa que a chance de aparecer, especialmente nas primeiras rodadas, que a chance seja maior. Running back, center, enfim. Pra quarterback, eu vou realmente passar bem rápido. O Kellen Mond, ele me lembra o Joshua Dobbs, tá? É um cara mais ágil, é um cara que consegue ganhar jardas com as pernas, tá? Teve problemas de acertar os alvos, basicamente. Ele acertou a porcentagem de passes que ele acertou no college não foi tão grande assim. É um cara que tá cotado ali pro 5º, talvez o 4º
round, mas como a gente não tem nem escolha de quinto, e como eu falei antes, eu ficaria muito surpreso de draftarmos um quarterback até o quarto round, eu acho que a chance dele aparecer aqui é mínima, sendo muito sincero. É um cara que tem experiência, tá? Jogou 3 anos completos no college, então é aquela coisa, eu não vejo nada de especial nele. E a gente, pra draftar um quarterback, teria que ser realmente um cara que o coaching staff acredita que é especial. Afinal de contas, nós temos o Big Ben, que é o titular absoluto, temos o Mason Rudolph, que é o substituto principal, que é quem talvez vá assumir a titularidade quando o Big Ben se aposentar, talvez seja o futuro. A gente sabe que ele teve seus problemas, mas assim, eu vou ser muito sincero, eu critiquei bastante o Mason Rudolph durante vários jogos que ele teve, especialmente naquela temporada que o Big Ben se machucou. Mas pra ser bem sincero, agora que a cabeça deu uma esfriada, eu consigo lembrar de vários jogos bons dele. Ele não foi, claro, um quarterback excepcional, não foi aquele cara que a gente acha que vai ser um franchise quarterback, mas ele teve seus momentos. Então, entre draftar um cara feito Kellen Mond e ficar com o Mason Rudolph, sinceramente eu prefiro apostar de novo no Mason Rudolph, porque caso não dê certo, aí sim a gente tenta uma escolha mais alta nos próximos drafts para conseguir o nosso signal caller. É isso, eu também acho que quando o Steelers fez o compromisso com o Ben Roethlisberger para mais uma temporada, ele basicamente se isolou da possibilidade de ir atrás de outro quarterback. Eu não acho que nem pegar um jogador desse tipo mais no final seja uma oportunidade justa. Eu acho até que quando você faz esse compromisso da última temporada, você tá se colocando numa posição de, olha, eu preciso reforçar meu time para ganhar nesse momento, então os jogadores que você vai aproveitar mais cedo são mais úteis. É uma das críticas, por exemplo, que a gente fez na escolha do próprio Mason Rudolph. Outros jogadores seriam mais úteis ali naquele momento, seriam aproveitados mais cedo, então vamos manter esse ritmo aí. Eu também não acho que o Steelers deveria ir de quarterback, e se for, é um desses jogadores mais pro final ainda, não o round 4 como supõe Dave Bryan, mas é round 6 ou 7, até Panther, eu acho que o Steelers deveria draftar de quarterback esse ano. Ô Danilo, que eu gostaria apenas de fazer comentário sobre mais 2 prospectos de quarterback, se você permitir. Por favor, vai lá, Germano. Porque como os ouvintes pediram, um deles eles pediram e o outro eu gostaria de comentar, porque eu acho que é uma ideia bem interessante. Dificilmente vai se concretizar, mas eu gostaria bastante. Bom, primeiro, como você já tinha citado, é o Kyle Trask, que um dos ouvintes pediu pra gente comentar. O Kyle Trask talvez seja, dentre os primeiros quarterbacks sendo discutidos, a gente sabe que ele tá talvez uma prateleira mais abaixo. Ele talvez estivesse em discussão com o Trey Lance, com o Mac Jones, mas o estoque dele caiu muito, principalmente naquele jogo de Flórida, que basicamente todos os wide receivers dele optaram por não jogar e ele quis jogar e, enfim, foi muito mal, teve algumas interceptações, e esse jogo realmente ficou muito na memória de quem analisa, de quem comenta sobre draft. Então o estoque dele acabou caindo. É um cara que não tem muita mobilidade, tá? É um cara que, assim, não vamos esperar que ele saia correndo com a bola, pelo amor de Deus. É um pocket passer puro. E engraçado que aqueles manuais que a gente vê de draft, o manual acho que foi do PFF, a comparação que fizeram com ele foi justamente o Mason Rudolph. Então, assim, compare, é básica e realmente lembra um pouco o tamanho, eles têm um tamanho, um peso similar, enfim. Então, quando vocês pensarem no Kyle Trask, pensem também no Mason Rudolph. Então, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, que escolher esse cara na segunda rodada, pra mim, seria um tiro no pé. Não que ele seja um mau jogador, mas eu acho que não tem necessidade. E, por fim, eu também gostaria de citar outro jogador que você falou, Danilo, que é o Sam Ehlinger, que é o quarterback de Texas. É um cara que eu gosto muito nos late rounds. Eu acho que dificilmente a gente faria algo assim, mas com essa tendência da NFL, que se iniciou lá no New Orleans Saints, né, com o nosso queridíssimo, que eu esqueci o nome agora, pra variar. Não é o maluco que é mega Tyrande, assim? Exatamente, eu só esqueci o nome dele agora. Tyson Hill. Pronto, essa mania que começou com o Tyson Hill, que você tem um jogador ali que pode fazer várias posições, que ele pode fazer umas jogadas engraçadonhas, que de certo modo acabou pegando lá em Indianápolis com o Jacoby Brissett, que entrava ali em algumas jogadas no lugar do Philip Rivers. Funcionou Jalen também. Hurts. Oi? Jalen Hurts em Filadélfia? Exatamente, ia dizer isso agora. O Jalen Hurts em Filadélfia. Enfim, alguns times têm optado por fazer isso com um certo grau de sucesso. Então, assim, pra quem lembra nos podcasts passados, na época, no final já de temporada, pra começar a playoff, eu era um dos que mais defendia a presença do Joshua Dobbs no roster pro jogo, entre os ativos, porque eu acho que o jogo terrestre que ele proporcionava pra gente, essa opção, era algo muito valioso, ainda mais da draga que tava no nosso jogo terrestre ano passado. Então eu acho que draftar um cara como o Sam Ehlinger ali na, sei lá, talvez sexta rodada, seria muito interessante, porque
nos daria uma possibilidade a mais. Acho que vai acontecer? Não acho, mas eu gostaria bastante. E ele se encaixa perfeitamente nesse molde. Um cara que corre bem com a bola, um cara que sabe lançar a bola. Eu vejo muito do Tyson Hill nele. Ele seria uma versão menor do Tyson Hill. E então, assim, eu acho que seria muito interessante esse cara aqui em Pittsburgh para ter a maior carga de jogadas possível, digamos assim, pra gente expandir o nosso leque de opções ofensivas. Ainda mais nesse novo ataque do Matt Canada, né? Que ninguém sabe como é que vai ser. Um cara que veio do college, um cara que gosta de fazer algumas jogadas diferentes. Então eu realmente gostaria bastante de darmos uma chance pro garoto lá de Texas como uma função híbrida no estilo do Tyson Hill, e também como o Jacob Brissett, um pouco menos, e o Jalen Hurts acabaram efetuando nas suas respectivas equipes. Mas vamos embora, vamos falar do que importa agora. Vamos falar de running back. É isso, vamos pro running back. Como eu disse mais cedo, é uma posição em que não só por nível de jogo, o Rooney já disse que o Steelers teve o pior jogo corrido do ano passado, o Steelers precisa adicionar jogadores por questão de quantidade, tá muito defasado, e aí se o Steelers não draftar um jogador, com certeza vai adicionar uma quantidade razoável de undrafted free agents da posição. Eu espero até que isso aconteça independente de draft, e se isso acontecer, é capaz até do Steelers ir atrás de outro free agent da posição para dar uma melhora no nível do jogo. Então, muito tem se colocado um running back na primeira rodada pro Steelers, na escolha 24, e geralmente gira em torno de 3 nomes, Germano. Najee Harris, de Alabama, Travis Etienne, de Clemson, e Javonte Williams, de North Carolina. Esses 3 caras são o mesmo molde de jogador, ou cada um tem características diferentes? Qualquer um dos 3 atenderia ao que o Steelers busca? Tá, vamos lá. Eu não considero que os 3 sejam o mesmo molde de jogador, tá? Eu acredito que o Najee Harris, em minha visão, ele é um cara mais trombador, aquele cara mais de correr pelo meio, de se meter ali, de trombar e conseguir as jardas, é um cara mais trombador. O Javonte Williams, por sua vez, é um cara mais elusivo, digamos assim, um cara mais liso, feito o nosso chefe Ricardo Rezende gosta de falar, é um cara que quebrou muitos tackles nessa temporada passada. E o Travis Etienne, que pra minha grande surpresa não se declarou pro draft de 2020. Eu esperava que ele se declarasse, mas ele resolveu voltar para mais um ano. Ele, em comparação com os outros 2, eu diria que ele é um meio termo. Ele seria um meio termo dos outros 2. E assim, sendo muito sincero, desses 3, o que eu acho que mais combina com o nosso estilo de jogo atual seria o Najee Harris. Eu acho que, pelo que aparenta que a gente quer fazer, que é realmente punir os adversários com esse jogo terrestre, utilizar bastante esse jogo para facilitar a vida do Big Ben. Não sei se eu tô falando isso talvez por gostar mais do Najee Harris como um prospecto, mas eu acho que ele combina mais. Inclusive eu admito que eu tenho sonhado com ele na camisa dos Steelers, utilizando a camisa. Acredito que não só eu, né, como boa parte da torcida e de alguns jogadores também. O Juju outro dia acabou falando que realmente gostaria muito que o Najee Harris fosse para Pittsburgh. O Najee Harris já deu entrevista falando que conversou com Tomlin, conversou com Colbert, enfim. Então eu realmente prefiro o Najee Harris, mas, sendo muito sincero, Danilo, eu topo qualquer um dos 3. Eu realmente topo qualquer um dos 3, porque os 3 são uma melhora significante sobre os nossos outros jogadores disponíveis, que no caso, nosso número 2 seria o burro, né, o Ben Snell. E o 3... o Bug Jr., que é pior ainda. Isso, outras 2 topeirinhas. Para a escolha 24, Germano, a gente sabe que na lista de critérios para o Steelers selecionar, normalmente vem a pergunta Mike Tomlin ou Kevin Colbert estiveram presentes no Pro Day? Eu tenho o registro deles tendo estado em Clemson para ver o Travis Etienne e em Alabama para ver Najee Harris, mas eu não tenho North Carolina para Javonte Williams. Será que a gente pode colocar ele mais atrás na corrida? Sim. O Javonte Williams, ele tem uma coisa que é muito positiva pra ele, porque ele é mais novo. Ele vai entrar na NFL com, se eu não tô enganado, 20 anos de idade ainda. Eu acho que ele não vai ter nem ter completado 21. Mas, dentre os 3, realmente, o Javonte Williams, ele é pelo menos até o momento, quem tá mais atrás. Não quer dizer que ele não seja um bom jogador, porque ele mas os outros 2 têm muito mais nome, jogaram em faculdades e universidades muito maiores, enfrentaram competições bem mais difíceis. A gente tá falando de caras que estavam em
Final Four, enfim, em playoff de college, caras que realmente enfrentaram os melhores que o college tem à disposição. O melhor tinha, né? Então, assim, eu repito, eu não ficaria incomodado, não ficaria triste com o Javonte Williams na 24, na primeira rodada, porque, como eu falei, ele é um cara bom, ele é um cara muito novo, isso é muito importante. Mas realmente eu concordo que esse é um nome que tá um pouco atrás dos outros dois. O Etienne e o Harris com certeza estão na frente. Na questão de filosofia de draft, Germano, te incomodaria ter um running back na primeira rodada, ou você não tem problema nenhum com isso? Porque eu sei que a gente tá conversando em termos de nível do jogador, mas em termos realmente dos Steelers ir lá e draftar o cara na escolha 24 e tal, você não tem nenhum problema com isso? Não, a gente sabe que a posição de running back ela vem perdendo valor com o passar do tempo. Pouquíssimos running backs chegam no segundo contrato. A gente pode utilizar mesmo o exemplo do Todd Gurley, que até teve um segundo contrato muito lucrativo, mas depois foi trocado. Na verdade, nem lembro se ele foi trocado ou se foi cortado, mas enfim, acabou não ficando o resto do seu contrato lá com o Los Angeles Rams. Realmente é uma posição que hoje em dia está muito sucateada. É uma posição que fica muito sujeita a lesões. Os times perceberam que eles conseguem reproduzir a produção da grande maioria desses running backs, não vou dizer estrelas, mas desses running backs bons da liga, com um running back by committee, que são vários running backs ali, revezando dependendo da situação do jogo. Então, como a gente sabe que a NFL, como o futebol americano, é um esporte de valores em si, afinal de contas temos um cap a ser honrado, boa parte dos times tem optado por isso, por fazer essa rotação de running backs. Você escolhe um ali na terceira, quarta rodada, e aí quando vai chegando a hora dele renovar o contrato, você avalia bem se vale a pena, se não vale. Enfim, tivemos um período que, acho que uns 2 a 3 anos, se eu não estou enganado, que não teve nenhum running back selecionado na primeira rodada, mas aí isso foi quebrado justamente na época do Todd Gurley e na época do Melvin Gordon. Inclusive nenhum dos dois continua com o time que os draftou, para vocês terem uma ideia. Não quer dizer que os dois não foram bem, que não foram escolhas boas, mas fica aí a atenção para que nenhum dos dois continua com o time que os draftou. Então, apesar disso, apesar dessa questão do quanto vale a posição, eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que o draft ele vai muito mais da necessidade do time, do momento do time. Ora, a gente tá vindo de uma temporada onde ficamos sem perder durante 11 rodadas, durante 11 jogos seguidos, tá? Fomos pros playoffs, perdemos na primeira rodada para os Browns, um jogo catastrófico, principalmente no primeiro quarto, mas eu continuo achando que temos um time bom o suficiente sim para brigar por Super Bowl. Eu posso até estar completamente errado, mas é a minha opinião. Eu acho que o Big Ben ainda assim é um quarterback de um ótimo nível, um cara que pode comandar uma franquia. Nossa defesa é sensacional, apesar de ter realmente perdido algumas peças nessa off-season, mas eu continuo achando que nós temos esse potencial. E o que mais nos machucou ano passado, em minha opinião, foi o jogo terrestre. O jogo terrestre realmente não funcionou. E a gente sabe que o jogo terrestre é essencial para um quarterback, para que ele não precise lançar a bola 50, 60 vezes por jogo, feito a gente viu em algumas partidas. Ainda mais com o Big Ben na idade que ele tá e voltando da lesão que ele voltou, que foi uma lesão muito séria no cotovelo. Então, diante disso tudo, eu realmente não vejo problema algum em running back na primeira rodada, porque é uma coisa de extrema necessidade, ou melhor, é uma posição de extrema necessidade pra gente. Eu realmente não vejo problema algum. Pois é, meu lance com running backs na primeira rodada é o seguinte, eu também não tenho problema em draftar, tá? Na primeira rodada. Eu acho que pro Steelers em 2021 não é um bom proveito de valor. Pro ano passado, eu era dos times que advogava a favor de um dos top running backs da classe, os DeAndre Swift, o Jonathan Taylor, algum jogador desse calibre, um cara que fosse chegar pra resolver, porque eu via no ano passado um time que essa era uma das principais fraquezas. Era tipo, olha, você vai dar você tá voltando com um quarterback que tava machucado no ano passado, perdeu o ano inteiro, tá voltando de cirurgia, então alivia um pouco o braço dele, e a melhor forma de todas pra você fazer isso é ter um desses super running backs, um desses caras que fazem todos e que vem fresquinho. Independente do nível que você acha de James Conner, temos de convir que ele não foi o cara mais durável enquanto teve em Pittsburgh. Então você traz um sangue novo desse pra gastar a sola de outro jogador desse tipo, faria muito bem aos Steelers. E a gente viu que, de fato, James Conner não durou, a rotação que tinha não foi suficiente e tal. Pra esse ano, eu acho que não é mais essa situação. Já tem tanto buraco que você precisa endereçar, inclusive com outras posições que ajudariam na melhora do jogo corrido, que aí eu acho que já não valeria mais a pena um running back na primeira rodada. Ah, Danilo, mas se você quer um dos melhores running backs da classe, é uma das coisas que tá faltando no time, você vai
ter que ir na primeira rodada. Tudo bem, paciência. Se você quiser um jogador entre os melhores de qualquer posição, você vai ter que ir na primeira rodada. A não ser que você esteja falando de kicker e punter, você vai ter que ir logo no começo do draft. Então, pra mim, o Steelers podia ficar sem o running back da primeira rodada e tentar achar valor, tentar melhorar em esquema e achar outros jogadores fora da primeira rodada, tá? Faria um escarcéu se o Steelers acabar saindo com Najee Harris ou Travis Etienne na 24. Não, é diferente. Eu não acho que deva, mas também não é um crime selecionar esse tipo de jogador. Se o Steelers não quiser ir com esses caras, você consegue ver outros nomes um pouco mais abaixo pra gente ir selecionando, Germano? Olha, como a gente falou, o Najee Harris e o Travis Etienne, na minha visão, são escolhas de primeira rodada, são jogadores de primeira rodada sem muita discussão. Eu creio que o Javonte Williams também seja, ainda mais pela questão da idade, apesar de que eu até falei errado, na verdade ele já completou 21 anos, completou agora em abril, ou melhor, vai completar agora em abril, 21 anos, mas esses três eu ficaria confortável sim em escolher o Najee Harris e o Travis Etienne mais do que o Javonte Williams, mas eu realmente não ficaria triste não. Agora, ultrapassando esses três nomes, a gente entra em um território meio que perigoso, sendo muito sincero. Por exemplo, um cara que teve muito hype essa temporada foi o Trey Sermon, que é de Ohio State. Um cara que jogou pouco nas últimas 2 temporadas, não era starter, era um cara que compartilhava o backfield, mas ele nessa temporada de 2020 teve jogos muito importantes, jogos muito interessantes e que chamaram bastante atenção, que é o que mais importa. Mas assim, como eu falei, ele tem alguns problemas, ele tem algumas questões que me fazem ficar um pouco mais receoso em talvez escolhê-lo. É um cara que correu 4,60 no 4-yard dash. É uma velocidade que eu me sinto confortável pro running back? Sinceramente não é, ainda mais o running back sendo o número 1 do meu time. Em comparação, o Travis Etienne correu 4,44. O Najee Harris não correu, ele tava machucado. O Javonte Williams já correu 4,5. Então assim, é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu acho que pro Trey Sermon eu toparia pegar na terceira rodada, mas antes disso eu realmente acho que seria um reach muito grande. Outro jogador que eu achei bastante interessante também foi o Stevenson, o Ramondre Stevenson. Inclusive os americanos têm eles têm uma criatividade muito grande na hora de dar nome. Se bem que o brasileiro também, né? A gente não pode nem falar muita coisa, afinal de contas, muita gente junta o nome do pai ou da mãe pra botar no nome do filho. Mas enfim, tem também o Stevenson de Oklahoma, que eu acabei vendo mais ao assistir tape do Creed Humphrey, que é um dos melhores prospectos de center desse ano, tá? É um cara que eu também gostei, mas também correu um tempo que eu não acho tão bom para ser o running back principal. Ele correu também 4,6. Esse é um cara também que eu me sentiria confortável pegando ali no final da terceira rodada. E além desses, aí realmente eu acho que é melhor ficar com o que a gente tem. Tem mais um nome assim que chama atenção, que é o Chuba Hubbard, de Oklahoma State. É um cara que tinha muito hype, um cara que em 2019 teve uma temporada muito boa, superou 2.000 jardas, mas nessa temporada de 2020 não foi tão bem, se machucou, perdeu os últimos 4 jogos. O tempo dele do 4-yard dash foi bom, foi 4,5, mas também é um daqueles caras que eu fico um pouco receoso por essa questão da diferença de produção, apesar da lesão, tá? Então, é mais um cara ali que eu também acho que gostaria de pegar no final da terceira rodada, mas tirando esses que eu citei, outros jogadores de late round, como eu falei, eu prefiro nem testar, eu prefiro continuar com o que a gente tem. No máximo, pegar um cara ali, um change of pace, um cara que é mais recebedor, mas eu honestamente ficaria muito, muito chateado caso a gente não pegasse pelo menos um running back dentre as nossas 3 primeiras escolhas. Se deixar só mais um nome, as pessoas irem atrás, verem jogo, ficar de olho. Kenneth Gainwell, de Memphis. Ele optou por não jogar em 2020, a bagunça que tava o college football em 2020, e aí o Steelers deu a entender que prefere jogadores que tiveram em campo em 2020, só que eles chamaram o Gainwell para uma entrevista virtual. Então isso pode dar um indicativo de, olha, a gente deu uma observada no jogador pelo menos. Qualquer escolha final de dia 2, começo de dia 3, deve valer para Gainwell justamente porque ele tem menos a ser observado. 6,3 jardas por corrida de média em 2019, 1.459 jardas corridas, joga bem recebendo, corre bem por fora, então tem esse tipo de vantagem aí se você quiser ir num jogador desse. Mas eu também acho que o Steelers vai atrás de um jogador logo no começo do draft, porque é o que tá mais pesando aí, essa falta de running back, e o pedido do presidente, de novo, é um fator que você
sempre tem que considerar. Mas escolha rápida, Danilo, quem você preferiria? Najee Harris ou Travis Etienne na 24? Preferir Najee Harris, ele me dá mais indicativos de um jogador estilo Steelers, tá? O cara que vai entrar e mesmo quando você tá esperando que o Steelers vai correr, ele vai correr em cima de você e vai conseguir ganhar. Eu acho que eu não tenho nem esses palpites de, não, mas ele com certeza não vai estar disponível na 24. Eu acho que tem uma possibilidade razoável dele estar disponível justamente por essas estratégias de draft e outros times não avaliarem running back como uma coisa tão valiosa assim. Então eu acho que dá pra selecionar o Najee Harris sim. De novo, não ficaria surpreso se o Steelers não fosse de running back e nem ficaria surpreso se o Steelers fosse de running back na 24. Se o Steelers desse um trade down, sei lá, da 24 pra 28, pra 30 e nesse meio tempo perdesse um ou dois running backs, não tenho grandes problemas com isso, contanto que você saia com uma classe melhor pra muita coisa. Deixa eu lhe fazer outra pergunta então. Assim, pra gente poder fazer algum tipo de previsão, mesmo que seja uma previsão bem hipotética, a gente tem que analisar quem é que tá à nossa volta, a gente tem que analisar quem são os times que escolhem antes da gente. E na minha visão, o maior perigo do Najee Harris sair antes da 24 tá na 19, que é o Miami Dolphins. Afinal de contas, eles foram de all-in no Tua Tagovailoa, devem procurar nesse draft, no começo desse draft, jogadores para ajudar o Tua na NFL, jogadores de ataque, skill positions, e honestamente eu acho que a 19 pro Najee Harris seria muito interessante e muito bem gasto, tá? Eu acho que o principal obstáculo que a gente vai ter ali seria o Miami Dolphins na 19, e também acho que o Buffalo Bills, que eu não vou mentir, eu não sei agora, acho que o Danilo, se puder, pode até ver enquanto eu falo, qual é a posição dele no draft. Eu sei que é depois da gente, não sei se é a 28, se é a 30, eu realmente não sei. Miami tá na 18 e Buffalo tá na 30. Pronto, 18 então, confundi. Eu acho que a 18 seria uma posição muito interessante para pegar o Najee Harris, sendo muito sincero. Algumas pessoas vão achar que é muito cedo, mas eu acredito que o Najee Harris esteja valendo essa posição. E outro time, como eu tava falando, que eu acho que talvez é perigo pra gente, seria o Buffalo Bills, em um possível trade-up na nossa frente, pra 23, pra 22, porque eles pareciam realmente muito interessados no Najee Harris. Caso o Najee Harris saia antes, de novo, fico muito feliz com o Travis Etienne, que é um cara que recebe muito bem a bola, é um cara que teve mais de 40 touchdowns no college, isso é muita coisa pro running back, é um cara extremamente versátil, tá? Eu acho que ele é mais versátil que o Najee Harris, mas é como você falou, Danilo, o Najee Harris, ele tem mais aquela cara de jogador dos Steelers, aquele running back trombador, aquele cara que corre pelo meio, aquele cara que quebra tackle, aquele cara que derruba o linebacker. Ele tem muito essa cara. E tem o pedigree de Alabama, que é uma das maiores universidades da NCAA. Então, como eu falei antes, está sempre disputando os jogos mais importantes, os jogos mais pesados, os jogos que tem o maior holofote, digamos assim. Então, prefiro o Najee Harris, sim, na primeira rodada, mas ficaria também muito feliz com o Travis Etienne. É isso, mano, são muitos jogadores e é realmente a principal necessidade dos Steelers em termos de skill position. Tem mais duas posições que a gente pode passar por aqui. A primeira é wide receiver, tá? Porque embora a posição de wide receiver esteja bem estabelecida, e eu não repetiria o processo recente dos Steelers de sempre ir no dia 2 e pegar um wide receiver, existem outros rounds, pelo amor de Deus, tá? Você já é uma posição que você já tem como jogadores, como o teu veterano Juju Smith-Schuster, tá de volta para pelo menos mais um ano. Você já tem o Deontay Johnson, que já tem alguns anos acumulados, o James Washington também, Chase Claypool com uma pré-temporada que deve ter essa temporada, em 2021 deve ter um training camp mais sólido, uma pré-temporada mais bem feita. Não me surpreenderia a NFL permitir que os times possam levar os segundo-anistas para treinamentos antecipados, já que eles não tiveram no ano passado os rookie minicamps, etc. Então você tem 4 jogadores desse nível que pro Steelers, para nível de Steelers, já estão bem experimentados. A gente não precisa relembrar a distribuição de touchdowns que tiveram ano passado. Se você quer aquele jogador mais de one trick pony, o cara que vai fazer uma coisa muito específica, você tem mais no fundo do roster, você tem um Ray McLeod como um cara mais ligeirinho. Então eu não acho que o Steelers deva pensar muito em wide receiver, mas Kevin Colbert ama draftar wide receiver. O Steelers ama desenvolver wide receivers. Então pega um
cara ali no 6º, 7º round que tá de bom tamanho, pra mim, pelo menos. É isso que você acha também, que o Steelers pode se dar o luxo de só draftar mais pro final do draft? Com certeza, Danilo, com certeza. É como você falou, a gente tem essa mania de sempre pegar ali um wide receiver no segundo dia do draft, mas assim, eu não vejo como a gente vai fazer isso esse ano. Eu me surpreenderia menos, na verdade, se a gente fizesse. Afinal de contas, temos esse histórico, mas realmente não temos necessidade quase que nenhuma. O Juju renovou, temos o Deontay Johnson, temos o Chase Claypool, temos ainda o James Washington. Enfim, eu realmente não vejo necessidade de um wide receiver alto, ainda mais com tantas outras necessidades do time, especialmente no ataque. Então, eu me surpreenderia muito caso fôssemos de wide receiver antes do dia 3. E quando eu falo dia 3, eu costumo dizer, Danilo, que apesar do quarto round ser no dia 3, eu separo mais no seguinte sentido. Primeiro round é um caso à parte, e eu botaria 2, 3 e 4 juntos nas questões de importância, porque eu acho que geralmente você consegue até mesmo starters, ou pelo menos jogadores de rotação, assim, aqueles reservas imediatos até o quarto round. Eu acho que, além disso, a partir do quinto, é muito difícil você achar alguém que vai render logo no primeiro ano. Acontece. Temos o Antonio Brown aí como... se bem que o Antonio Brown não foi exemplo porque ele não rendeu tanto no primeiro ano dele. Então esquece que eu falei. Mas eu acho que é muito difícil termos jogadores a partir do quinto, escolhas a partir da quinta rodada que realmente vão fazer uma diferença no primeiro ano. E a gente precisa muito de jogadores que façam diferença nesse primeiro ano. Afinal de contas, a nossa janela está cada vez mais próxima de se fechar. Nossa janela de Super Bowl. Então, concordo totalmente. Eu não vejo necessidade para um wide receiver dentre as 5 primeiras escolhas. É isso. Se você, amigo ouvinte, for observar mock drafts por aí, aqueles mock drafts de 7 rodadas, você vai ver uns nomes na 6ª, 7ª rodada. O Steelers Depot, por exemplo, ama. Simi Fehoko de Stanford. Você bota... Eu conheço o jogador? Não, mas você vê, uma universidade como Stanford já tem um cara com algum talento. Trevon Grimes, o wide receiver de Flórida. Então também é outra universidade de alto gabarito. Você vai vendo jogadores assim mais pro final do draft, e quase sempre a justificativa é: nossa, a gente colocou esse cara aqui porque Kevin Colbert ama draftar um wide receiver, então todo ano ele quer. Dez Nilsson de North Carolina também, que parece razoável. Então tem muito jogador desse tipo aí, o cara que vai te dar uma coisa muito específica. Geralmente é um jogador de velocidade de fundo de campo, ou é um cara que é muito mais alto e mais físico. Você tentar alguma coisa, um Marquez Stevenson de Houston também. Alguns até vão considerar, olha, você tem esses 4 jogadores mais sênior aí no teu time, só que Juju tem o contrato que invalida depois, que fica nulo depois do primeiro ano, e você tem James Washington, que é um free agent no ano que vem. O Steelers pode querer adicionar um jogador aí. Você vai ver sempre variações. O que vale é que a gente não acha que o Steelers deva ir cedo num wide receiver dessa vez. Pode deixar pra depois. A outra posição, ainda em skill positions, que a gente tem que falar é tight end. Aqui tem um buraco. O Steelers hoje só tem Eric Ebron de tight end usável. Eu sei que você aí pensou no outro tight end que a gente tem, de quinta rodada, que é tão ruim que eu sempre esqueço o nome dele. Mas precisa sair com algum tight end aqui. Pior que nessa nem eu vou poder te salvar, porque eu também esqueci completamente o nome dele. Tanto que ele aparece. Zach Gentry. Exatamente, esse cara aí de Michigan. Meu Deus do céu. Sério. Ele ainda tá no Steelers, ele ainda tem mais um ano de contrato. Cara, então o Steelers não vai cortar. Vai tentar aproveitar, mas não dá, bicho. Realmente impressionante, Danilo. Esse cara é aquela escolha que, inclusive, eu acho que vai ocorrer nesse draft também. Eu espero que ocorra ali na, talvez, 6ª rodada, 7ª rodada, da gente pegar um tight end que é basicamente um bloqueador. E foi pra isso que a gente pegou o Zach Gentry. E foi um tiro pela culatra. Impressionante. O cara perdeu o espaço pra undrafted, pra meio mundo de gente. Ele só continuou no roster porque só tem ele, assim, basicamente, né? Ele tá ali, fica ali e pronto. Mas, realmente, em ação de jogo, o cara não mostrou nada até agora. É impressionante. O favorito do Steelers Depot, que eles sempre pegam ali na 6ª, 7ª rodada, é Luke Farrell de Ohio State. Ohio State, de novo, é uma universidade de alto pedigree. Então, nesse ponto, você tá tranquilo. Ele jogando, ele é muito mais um cara de bloqueio, tá? Mas os testes atléticos dele, ele tá no top 25% de tight ends atléticos nessa classe. Então, já coloca ele com algumas possibilidades dele fazer umas jogadas. Farrell teve pouca
pouca chance de receber mesmo, porque Jeremy Rucker, de Ohio State, tinha muito mais oportunidade recebendo. Então, Pharrell, Ohio State, e Sean Bayer, de Iowa. São dois jogadores num molde meio parecido, assim, dos caras mais para bloqueio, que você pode selecionar mais no final do draft. Se fala bastante também, eu acho até que o Steelers foi ver, o Steelers não foi ver o Pro Day dele, Pat Freiermuth. Baby Gronk. Olha só. É o apelido do cara, Baby Gronk. É impressionante. Assim, ele é de Penn State. É um cara que eu tenho certeza que não... Na verdade, nem diria isso, mas eu realmente acho que ele não vai estar disponível na nossa escolha de segunda rodada. E pra ser muito sincero, eu nem gostaria que escolhêssemos ele ali na 55. Não porque ele seja ruim, ele não é, longe disso. Mas tem tanta posição que a gente tem lacuna. Ok, Tyrande, a gente só tem o Eric Ebron e o Zach Gentry, que nem conta basicamente. Mas, cara, o Ebron já serve ali como aquele cara que dropa, recebe passes, como o Tyrande / wide receiver, né? Então, pelo nosso histórico recente, a gente geralmente tenta pegar um cara mais bloqueador ali pra ser o Tyrande número 2. E o Freiermuth, ele sabe bloquear, mas também teve um bom desempenho recebendo passes. Ele é um cara que tá cotado talvez até mesmo para a primeira rodada. Realmente ele tá com um hype muito grande. Eu acho muito mais fácil ele sair no começo da segunda. Eu acho que ele não chega na 55, mas realmente é um bom jogador, sendo que eu acho que a gente não tem nem que criar expectativa, porque eu acho muito difícil irmos de Tyrande tão cedo. Nada do que o coaching staff fala me dá a entender que Tyrande é uma das principais necessidades do time para eles, entendeu? Mas você ficaria triste numa classe, por exemplo, com Najee Harris na primeira rodada, Pat Freiermuth na segunda, e aí linha ofensiva na terceira e na quarta? Não ficaria, dependendo de quem escolhermos, de quem vamos escolher, no caso, na terceira e quarta rodada. Eu não ficaria, sendo que eu acho que, como eu falei, nada do que o coaching staff tá fazendo, eu não vejo nenhuma indicação de que a gente realmente vá escolher um tight end. Não vejo, eu realmente não vejo. Eu acho que é mais uma escolha ali pra quarta rodada. Eu gostaria de dizer uma coisa. Tem um jogador nessa classe que eu realmente acho que seria uma escolha fenomenal. Que também tem um nome fenomenal. É o famosíssimo Tommy Tremble, lá de Notre Dame. Eu sou fã desse jogador. Sério, eu sou realmente fã. Ele é um cara que... O que mais me chama a atenção no jogo dele é justamente a parte dos bloqueios. Ele não era muito utilizado no jogo aéreo, mas a ferocidade que ele tem nos bloqueios é um negócio impressionante mesmo. Eu acho que ele seria um parceiro ideal pro Eric Ebron, como um tight end número 2 com bastante potencial. Eu não acho que ele seja incompetente no jogo aéreo, não acho isso. Eu acho que realmente ele foi pouco utilizado nessa área, nesse aspecto do jogo, e eu acho que eu não tenho dúvida que ele é o melhor tight end bloqueador dessa classe. E, cara, tight end ajuda também muito no jogo terrestre. Então, assim, eu prefiro muito mais... Não, por favor, não tô comparando o jogador, mas eu preferiria muito mais escolhermos o Tremble, nem que seja ali na 87, na terceira rodada, do que escolhermos o Baby Gronk ali na 55, na segunda. Então fica aí minha menção ao Tommy Tremble, que é um jogador que eu gosto bastante e que eu acho que nos ajudaria muito bloqueando, muito mesmo. Sabe aqueles jogadores, Danilo, que você olha, você bate o olho e fala, poxa, esse aqui eu gostei, esse aqui eu quero. Crush, Germano. O nome disso é Crush. Exatamente, ele é um dos meus draft crushes desse ano. Gosto muito dele. Já diz aquele grande ditado que de amor de pique é a que fique. Quem falou esse ditado, Danilo? Um grande ditado. Um sábio por aí que fala isso aí. Entendi. Vamos então para a posição que realmente tem necessidades indicativas que vai ser draftada. Tem setas brilhantes em neon apontando para que o Steelers encontre jogadores para linha ofensiva esse ano, Germano. A gente pode começar por tackle, uma vez que o Steelers perdeu o seu left tackle. Al Villanueva é um free agent. Ele ainda não assinou com nenhum time às 8h30 da noite de 8 de abril, que a gente está gravando, que obviamente quando eu falo isso em voz alta, o universo faz com que ele assine um contrato
contrato. E nem o Steelers foi atrás de um jogador de calibre mesmo pra posição. Aquele cara que você vai botar como um left tackle e ele vai ficar sólido, vai ficar seguro. O que a gente tem é a confiança de que jovens vão continuar crescendo. É o Chuks Okorafor, que foi right tackle no ano passado. É o próprio Zach Banner, que ia ser o nosso right tackle, mas se machucou no primeiro jogo. E o Joe Haig, que foi trazido agora nessa free agency, mais que nunca foi uma estrela ou um titular sólido em lugar nenhum. Então, um tackle se faz necessário, provavelmente até para jogar como left tackle. É uma das posições que se o Steelers escolher na 24 mesmo, é muito provável que você já vai conseguir encaixar o cara e ficar com ele por muitos anos por aí, porque é nesse nível que tem saído as linhas ofensivas do college. Eu sei que tem um nome que é muito difícil de chegar, o Penei Sewell de Oregon é jogador cotado para top 5, não vale nem a pena a gente comentar muito. Se você amigo ouvinte que tá aí assistindo, vendo tape, vai ver uns tape do Penei Sewell que não vai doer, mas é pouco provável que ele esteja disponível pro Steelers. Tem uma série de outros jogadores que também é pouco provável que estejam disponíveis, mas é daqueles casos que alguns insiders gostam mais, outros gostam menos, porque tem muita variedade de tackle nessa primeira rodada. Ano passado eu acho que saíram uns 4 ou 5 no primeiro round, foi bem produtivo mesmo para essa questão de tackle, e esse ano também pode ser que também deve sair muito jogador da posição. Então o primeiro round que tá bem recheado. Ano passado saíram Andrew Thomas pro Giants, Jedrick Wills pro Browns, Mekhi Becton pro Jets, Tristan Wirfs pro Buccaneers, Austin Jackson pro Dolphins e Isaiah Wilson pro Titans. 6 nomes, conta direito. 6 nomes só na primeira rodada. Esse ano é bem capaz que saia a mesma quantidade também e na mesma qualidade, porque vários desses jogadores já são titulares tranquilos no seu time. Enfim, eu tô enrolando bastante aqui, Germano. Você tem muitos nomes que te agradariam nessa posição na escolha 24? Você estaria tranquilo se o Steelers saísse com um jogador como tackle na primeira rodada? Não, talvez seja até uma certa minoria no nosso QG em relação a isso. Eu sou contra a escolha de um tackle na primeira rodada porque eu não vejo essa necessidade toda. Sabemos que o Alejandro Villanueva ainda não renovou e talvez nem renove. Eu nem quero que ele renove, sendo muito sincero. Não é que ele seja um jogador ruim, longe disso, tá? Ele atuou muito bem por aqui, mas acho que não tem necessidade, ainda mais com o cap diminuído, como a gente tá percebendo, esse cap diminuto, de gastarmos esse dinheiro com ele ou com qualquer outro jogador que venha para ser um titular absoluto. O Zach Banner seria o nosso titular ali na posição de right tackle na temporada passada, mas se machucou no primeiro jogo, o ACL. E o Chuks Okorafor, em minha opinião, foi bem durante a temporada, segurou a onda ali. Então, assim, em minha visão, eu penso que nós temos 2 jogadores aptos a jogar nessas posições. Eu acho que se o coaching staff não confiasse no Zach Banner, não teriam renovado com ele. Renovaram por 2 anos, então eu acho que no mínimo ele deve ter a chance de iniciar como titular naquela posição. Eu fico muito confortável em iniciarmos a temporada. Eu sei que tem gente que não pensa o mesmo que eu, mas eu fico muito confortável em iniciarmos a temporada com o Zach Banner e Chuks Okorafor como, respectivamente ou não, left tackle e right tackle. Então eu realmente não gostaria de um tackle na primeira rodada, porque eu acho que existem outras posições mais carentes, running back, center. Eu realmente preferiria uma dessas outras 2 opções na nossa escolha de primeira rodada. E quanto a nomes, Danilo, de longe, os tackles foram os campeões de indicação dos nossos ouvintes, tá? Eu vou dizer apenas alguns nomes. Sam Cosmi, que é de Texas, o Christian Darrisaw, que é de Northwestern, o Dylan Radans, que é daquele time da segunda divisão, que era do Carson Wentz, que eu sei que North Dakota State. Oi? North Dakota State. Exatamente. O Jalen Mayfield, que é de Michigan, o Alex Leatherwood, que é de Alabama, o Lion Eichenberg, que é de Notre Dame, enfim, ainda teve o James Hudson, que, pra ser muito sincero, eu não lembro qual a universidade dele de cabeça, mas enfim. Cincinnati. Então, assim, foram muitos nomes. Além desses, como você falou, tem o Sewell, que com certeza vai ser o primeiro tackle escolhido da classe. Temos o Rashawn Slater, que também tá cotado aí pra top 10, top 15. Tem, assim, é uma classe muito interessante de tackle. Mas eu acho o seguinte, Danilo, sendo muito sincero com você, eu acho que tirando o top 3, que na minha opinião seria o Sewell, o Slater e o Darrisaw, eu acho que do 4º pro 10º, a diferença, por incrível que pareça, eu não acho que é tão grande, tá? Eu acho que, assim, claro, tem uns que tem uma vantagem aqui, outros que tem uma coisa que não é tão boa ali, mas nada que me faria dizer, poxa, eu acho que a gente tem que escolher esse cara aqui na 24 porque depois dele não tem mais ninguém. Como eu honestamente penso nas posições
opções, como eu falei, de running back, como eu vou falar posteriormente na de center. Eu acho que tem menos opções viáveis pra gente nessas posições do que tackle. Então, por isso, eu sou contra a escolha de um tackle na primeira rodada. Historicamente, e com isso eu quero dizer os anos recentes, eu já até falei aqui nesse programa, os Steelers têm deixado pra escolher os seus tackles bem depois. O mais alto aí nessa história é o próprio Chuks Okorafor, terceira rodada. Mas dos caras que jogaram recentemente pros Steelers, Zach Banner foi escolha de quarta rodada do Colts, veio como um free agent, renegado pela liga pros Steelers, mas aí é projetinho de Mike Munchak. Matt Filer foi um undrafted free agent, é outro projeto de Mike Munchak, outro undrafted. Villanueva é outro cara rejeitado aí pela liga, outro projeto de Mike Munchak. Eu acho que o melhor draft pro Steelers seria Mike Munchak em clone. Pô, outros caras, assim, também são bem abaixo até, tá? Você precisaria voltar aí uns bons, 10 anos pra você ter um cara draftado alto mesmo pro Steelers na posição de tackle. Então, talvez o time passe por essa posição sem necessariamente draftar um tackle, tá? Na lista de critérios lá de quem o time visitou e tal, você teria Alex Leatherwood, que é Alabama, foi o mesmo dia do Najee Harris, não tinha como não ver. Jalen Mayfield, que é Michigan, e Lion Eichenberg, que é Notre Dame. Esse, inclusive, teve Covid essa semana. Boa recuperação pra ele. Então, poucos jogadores de offensive tackle. Eu acho que seria um desperdício pro Steelers sair com um tackle? Não, de forma alguma. É um investimento que geralmente se paga quando você acha seu left tackle, seu right tackle, seu offensive tackle rapidamente. Ultimamente tem sido, a não ser times que tenham draftado meio na doida, assim, tackles, como o Texans, por exemplo, que tinha ano passado, ano retrasado, eles estavam com o Andre Dillard engatilhado já, o card pronto pra entregar, e aí o Eagles trocou, subiu exatamente pra frente deles, acho que é 22, 23, draftaram o cara, eles ficaram a ver navios e deram aquela escolha no pânico. A gente sabe como é que funciona. O Falcons, o presidente, o Arthur Blank, disse que a linha ofensiva tinha que melhorar de qualquer jeito, eles deram meio um pânico, escolheram 2 caras na primeira rodada, nenhum dos 2 era um tackle de primeira rodada. Fora esses caras assim, geralmente tem se pagado escolher tackle. Você vai encontrar um ou outro que são uma desgraça completa, mas até continuam pela liga. Então eu não tenho problema em draftar tackle na primeira rodada, não. A oferta desse ano, entretanto, é tão boa que se você for pegando uns caras no segundo, terceiro round, se vacilar até num quarto round, assim, você vai conseguir achar jogador de qualidade. Se for descer, você mencionou até que os ouvintes mandaram até James Hudson de Cincinnati. Se for num Stone Forsythe de Flórida, por exemplo, Spencer Brown de Northern Iowa, dá pra achar uns jogadores utilizáveis ali. Mas fica o aviso. Se pegar os caras cedo, os Darius Saw, Tevin Jenkins, Samuel Cosme, Lion Eichenberg, esses caras mais de cima, é mais provável que eles já cheguem com nível pra ser titular. Esses caras mais embaixo, Raduns, James Hudson, Forsythe, você já tá vendo uns caras que vão competir com o nível que a gente tem hoje. Então, aí é a comissão técnica dos Steelers que vai avaliar. Se eles querem já um cara pra ter por muito ano, eles querem ver se eles conseguem extrair um jogador dessa posição. A outra posição de linha ofensiva que é mais grave até do que o tackle, de certa forma você consegue ir para um ano com o Zach Banner e com o Chuks Okorafor. Para entrar na temporada com BJ Finney e JC Hassenauer como centers é mais difícil. Eu sei que você concorda comigo, Germano. Então, o jogador de center vai ser avaliado como linha ofensiva interior, inside offensive lineman, mas é center que a gente precisa. Aí o bicho pega mais, aí o Steelers precisa pegar um jogador e ir até alto. História. Dia 2 no máximo. É esse lado que você acha? Exatamente, Danilo. Center é prioridade máxima junto com o running back pra mim. O BJ Finney a gente viu que é um reserva bem sólido, um cara que pode atuar tanto como center como guard, mas eu não fico confortável com ele sendo titular. Nem de longe. E o J.C. Hassenauer, não preciso nem dizer, né? Por mim, aquele cara não tava nem mais na NFL. Eu acho que ele não tem nível pra isso. Então, center pra mim é uma necessidade extrema desse elenco. Mas aí tem uma questão não muito positiva pra gente. Eu não acho que a classe de center seja uma das melhores, tá? Eu vejo ali 2 nomes que eu consideraria na primeira rodada, sendo que um deles, por questões extracampo, eu não consideraria. Não questão de talento, é isso que eu tô querendo dizer, mas por outras questões que eu vou comentar, eu não escolheria ele na 24. E tem mais alguns jogadores que eu escolheria na terceira rodada ou no máximo na segunda, se realmente
tivesse uma corrida nas posições de center entre a gente, mas realmente eu não acho que seja uma classe tão boa, não. Eu vou dizer minha lista, Danilo, e vou perguntar a sua opinião. Não sei se... Eu quero saber se você concorda comigo. Eu vou dizer meu top... Eu não vou dizer 5, eu acho que seria forçar, mas eu vou dizer 4, vai. Não sei se... E eu quero saber se você concorda comigo que seria essa ordem. Pra mim, o principal jogador da classe é o Creed Humphrey, de Oklahoma. Okay. O segundo, pra mim, é o Landon Dickerson, de Alabama. Certo. O terceiro é o Josh Myers, de Ohio State. E o quarto é um rapaz cujo nome é Quinn Miners, que ele veio de uma escola, de uma faculdade da 3ª divisão. Não é nem da segunda, não é nem daquela galera dos Bisons, de North Dakota State, não é nem de lá, que aquilo ali é um juggernaut da 2ª divisão, que saiu o Carson Wentz, vai sair o Trey Lance agora, tem o... Enfim, tiveram alguns jogadores que saíram de lá. Esse cara é da Division 3 da FBS. Então, assim, um cara que veio de onde Judas perdeu as botas. E eu tava vendo uma matéria muito interessante no site da NFL, inclusive recomendo a todos procurarem essa matéria, dele contando como é que foi a experiência dele. Afinal de contas, ele não jogou essa temporada e foi convidado de última hora, eu acho que era o West East Shrine Bowl, se eu não tô enganado, ou era o Senior Bowl, não tô lembrado agora qual dos dois era, mas enfim, foi convidado para um desses bowls da vida, por uma questão de lesão de outros jogadores, ou seja, ele era apenas um cara que estava ali para ser chamado como um reserva, como um cara de última opção, e acabou sendo chamado e jogou muito, foi muito bem elogiado. Foi o próprio Senior Bowl, Germano. Senior Bowl, não é perfeito. Foi muito elogiado, enfrentou os melhores jogadores de linha defensiva que a classe tem a oferecer. Tudo bem que a classe não é muito boa, mas ele enfrentou e foi muito bem, deu vários pancakes, que quando o cara derruba o outro no chão. Enfim, esse seria meu top 4. Eu não sei se você concorda comigo, Danilo. Tranquilamente concordo com você, Germano. São realmente os nomes mais comentados, esses que você trouxe. Não, eu ia dizer que a universidade do Quinn Myers é o Wisconsin Whitewater, não são os Badgers. É outra universidade que fica em Wisconsin também, Wisconsin Whitewater. Ah, entendi. Dentre esses, Danilo, você se sentiria confortável com algum deles na primeira rodada? Na primeira, não. Na primeira eu acho que não tá valendo muito, justamente por ter outras posições que tem nível melhor na primeira rodada e porque vai ter uma oferta interessante no dia 2. Só de ter esses 4 nomes aí que você mencionou já dá um pouquinho mais de tranquilidade pro Steelers trabalhar no dia 2. Eu acho que valeria esperar ali na 55, talvez na 87, pra ver o que é que a gente consegue. A primeira rodada não. Dia 2 eu acho que é essencial. Eu concordo em partes com você. Eu acho que até vale a pena sim a gente pegar alguém da primeira rodada, mas somente se não tiver outro jogador interessante pra gente. Se, por exemplo, o Najee Harris e o Travis Etienne não tiverem mais disponíveis, talvez o Javonte Williams também não. Apesar de eu ser contra, se realmente um tackle que a torcida e fica o coaching staff acha interessante estiver disponível, porque realmente esses nomes que a gente comentou, eles aparentam ser mais de dia 2 mesmo. O principal deles, que é o Creed Humphrey, lá de Oklahoma, eu assisti algumas tapes dele e me incomodou um pouco, apesar dos testes físicos dele demonstrarem outra história, dizendo que é um cara muito atlético. Eu não vi isso na tape, sendo muito sincero. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando de um cara de 130 quilos, 140 quilos, então assim, não é fácil. Mas o que eu mais notei nele foi a força, em vez do atleticismo. Não acho que seja o center mais atlético do mundo, mas dentre as opções disponíveis, com certeza, ele é o que tem mais hype e é o que deve sair primeiro. Em segundo, eu gosto muito do Landon Dickerson. Pra mim, ele seria o center número 1 dessa classe, se não fosse o histórico de lesões. Ele já se lesionou muito na carreira universitária. Inclusive, ele vem se recuperando de um ligamento cruzado, tá? É um cara que tem um histórico muito grande de lesões, apesar dele ter em uma entrevista que o Mac Jones deu, ele acabou dando uma estrelinha. Não sei se essa é a palavra utilizada no Brasil inteiro, mas quem souber me cita o que é.
ele deu uma estrelinha por trás do Mac Jones enquanto ele tava dando entrevista. O Mac Jones até brincou que esse é o Landon, não sei o quê. Enfim, aquilo ali foi claramente pra mostrar que ele já tá bem, que ele já tá melhor. Mas essas lesões assustam, e assustam muito. Mas pela tape, eu honestamente prefiro o Landon Dickerson. É um cara que eu considero ser mais atleta. É um cara que é bem grande até pra posição dele. Ele é 6'5", que equivale a mais ou menos 1,98, se eu não tô enganado. Acho que é isso. E eu notei várias vezes ele fazendo pull, que é uma coisa que a gente faz muito aqui, eu fazia pelo menos, com o Pounce e também principalmente com o De Castro. Então, assim, dentre os dois, eu honestamente prefiro muito mais o Landon Dickerson. Eu acho que se ele chegar na 55, eu acho que vai ser muito difícil a gente não escolhê-lo. Sendo muito sincero, apesar das lesões, ele tem o pedigree de Alabama, ele é um cara que enfrentou uma competição muito, muito gabaritada. Então, minha escolha ideal para esse draft seria com certeza o Landon Dickerson ali na 55. E quanto aos dois, eu já falei do Queen, né? Do Queen Minor. É um cara que não tem muita tape disponível, então, afinal de contas, tudo tem limite. Você pega a tape de escolha de terceira rodada, é muito complicado. Ou terceira rodada de Division 3 da FBS é muito complicado. Então, assim, a gente vai mais pelo Senior Bowl mesmo. É um cara que eu gostaria de pegar na 87, na terceira rodada, se ele tivesse disponível. Eu acho que antes é muito arriscado, sendo muito sincero. O Josh Myers, ele é um cara que eu não me sinto tão confortável na 55. Eu também acho que ele é um jogador mais ali de terceira rodada, talvez começo de terceira. Mas caso peguem o Dickerson antes da gente na segunda, eu não ficaria chateado com o Josh Myers, não. Eu acho que realmente a need de center é muito grande pra gente deixar passar esses jogadores, ainda mais numa classe que eu considero não muito boa. Então, é basicamente isso que eu penso sobre essa classe. Isso, fica aí a lástima que o Steelers tenha ido com tão pouco valor na posição já no seu elenco antes do draft. Acho que podia ter colocado um jogador de mais calibre, um cara que se fosse titular esse ano você ficaria tranquilo, porque aí você diminuiria a necessidade mesmo da gritante do Steelers draftar um center. Mas isso é a grande posição que o Steelers precisa endereçar nesse ano, é center. É isso, Germano. Passamos por toda a lista. Vamos para suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado por mais um programa. Valeu, Danilo. Obrigado a todos os ouvintes aí que estão juntos com a gente nesse programa, nesse episódio. Essa temporada de longe foi a mais difícil de falar de prospecto. Eu espero que a gente tenha conseguido citar algumas coisas dos nomes que o pessoal pediu. Eu sei que não falamos tanto, mas realmente não foi fácil. Eu falo por mim mesmo, por questões de trabalho, questões alheias assim, questões da vida profissional mesmo, até mesmo da vida pessoal. Não tive tanto tempo como nas temporadas anteriores. E também essa temporada mais curta, essa temporada atípica, realmente dificultou bastante. Muitos jogadores não participaram dessa temporada, optaram por não jogar. Enfim, não foi fácil, mas estamos dando o nosso melhor. Sendo muito sincero, estamos dando o nosso melhor para trazer para vocês essas informações, a nossa opinião, o que a gente pensa sobre as necessidades do time. E é isso aí. Semana que vem a gente volta com prospectos defensivos. Ainda dá tempo de mandar alguns nomes que vocês queiram que a gente analise, que a gente faça pequenos comentários, tá? E é isso. E eu ia dar um spoilerzinho, mas não vou não. Vou deixar todo mundo na expectativa para o programa da outra semana. Obrigado, Germano. Só as minhas considerações finais são o seguinte: no post desse episódio tem um link para um rapaz que publicou no Reddit. Ele juntou um monte de mock draft, compilou e fez uma análise das escolhas que iam sendo colocadas pros times. Ele atualizou hoje, Germano. Tem 423 mock drafts. Então tem muita variedade. São pessoas de todo o país, todos os Estados Unidos, claro, avaliando. E dizer pra você que 67%, basicamente, 2/3 dos mocks, colocam um jogador de ataque nos Steelers. A maioria deles é com running back, depois vem tackle e depois jogador de interior de linha ofensiva. Graças a Deus, quase zero de wide receiver nesse ano. Então, ou quarterback. Tem. Ô Danilo, deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Quem você acha que tem mais tempo livre nas mãos? O cara que fez esse compilado ou o cara que votou supostamente 80 mil vezes pra tirar a Sarah do Big Brother naquele paredão contra a Juliette? Quem votou pra tirar a Sarah tem muito mais tempo disponível. Falta emprego. Concordo com você, até porque o cara que fez o compilado tá prestando um serviço público a todos, né? E obrigado, o Big Brother, infelizmente, não. É exatamente isso. Então, amigo ouvinte, continue na
analisando tape. Se você ousar dizer que não tem tempo pra ver tape de jogador, eu vou dizer que você podia desligar o pay-per-view do Big Brother e tá assistindo tape. Era um uso muito mais útil do seu tempo. Pelo menos você vai conhecer as estrelas dos outros times na NFL, tá? Então, ficamos por aqui com esse episódio. Grande abraço pra todos vocês. Nos vemos na semana que vem falando de prospectos de defesa. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.